Viajar para fora do país parece complicado. Passaporte, visto, seguro. Mas a verdade é que é muito mais simples do que parece. E nesse vídeo eu vou te dar um passo a passo para você começar a planejar a sua primeira viagem internacional. No final dele, você vai ter muito mais confiança e muito mais informação para começar a planejar a sua viagem. Olá, eu sou Jéssica Couto, sou apaixonada por viagem. Atualmente eu moro em Portugal e nesse canal eu trago muitas dicas úteis sobre viagens e sobre a vida em Portugal. E para começar esse vídeo, uma primeira coisa que você precisa entender é: a sua primeira viagem internacional, ela não precisa ser perfeita, porque ela provavelmente não vai ser. Mas se você se organizar, planejar direitinho e acompanhar todas essas dicas que eu vou trazer aqui, a probabilidade dela ser melhor é muito maior. E o primeiro ponto que precisa ser considerado é o destino. Provavelmente você tem aí uma listinha de destinos que você quer conhecer. Então, acho que para sua primeira viagem internacional, é válido você analisar alguns pontos dessa lista de destinos. Quais os países que são caros e quais os países que são baratos, qual é a moeda local do país, qual é a facilidade de entrada nele, como que é o clima, qual é a segurança do país, quais são os documentos que são exigidos, como por exemplo, se você precisa de passaporte, se você precisa de visto para entrar nesse país, porque isso facilita muito quando você vai planejar a sua viagem. Por exemplo, para a primeira viagem internacional, uma dica, uma sugestão que eu posso dar é que você escolha países que tenham menos burocracia. Se você é brasileiro, por exemplo, alguns países da América do Sul não exigem passaporte. A gente consegue entrar lá com apenas o nosso documento de identidade. Então isso já facilita, porque teoricamente você não vai precisar tirar o passaporte. Países da Europa, como por exemplo Portugal e Espanha, o idioma facilita porque é um pouco mais parecido com o português. Então, esses são os tipos de considerações que são muito válidas quando você vai planejar a sua primeira viagem internacional. Muita gente trava para planejar a primeira viagem internacional porque quer conhecer o destino ideal, quando na verdade o destino ideal é aquele que combina com o seu estilo e que cabe no seu orçamento. E por falar em orçamento, o maior erro de quem vai viajar pela primeira vez é olhar só o preço da passagem. E aí depois ver todo o resto da viagem e descobre que ela fica cara demais. Foi o que aconteceu comigo quando eu viajei para o deserto do Atacama, inclusive. Uma viagem internacional normalmente tem 5 grandes custos: passagem aérea, hospedagem, alimentação, transporte, seguro e documentos e passeios que você vai fazer no local. Então, sim, é muito importante que, ao planejar o orçamento da sua viagem, você leve em consideração todos esses pontos e não somente a passagem aérea. Porque, sim, a passagem aérea ela pode ser o maior custo do seu orçamento. Só que, por exemplo, aqui na Europa, às vezes a hospedagem é que é o maior custo. Muitas vezes a gente consegue algumas passagens aéreas aqui bem baratas, em low cost, e quando eu vou orçar a hospedagem, eu vejo que está muito acima do que eu imaginava. Já aconteceu algumas vezes. Então, vale considerar que o custo da sua viagem não é só a passagem aérea. Então, para montar um orçamento realista, você pode fazer assim: você escolhe o seu destino, define quantos dias você vai ficar ou quantos dias você pode ficar no local. Você estima uma média, pesquisa uma média de gastos diários que se tem nesse local e também adiciona uma reserva de emergência, porque é sempre importante a gente levar um pouco mais em valores, né, em dinheiro, para que caso aconteça alguma coisa, a gente tenha ali uma reserva de emergência. Esse controle você pode fazer em alguns aplicativos ou até mesmo numa planilha de Excel, que é o que eu faço, né? Contadora trabalha muito com Excel. Então eu já estou acostumada a usar Excel, eu faço a minha listinha lá no Excel mesmo e faço o meu controle por lá. Eu acho que planejar os gastos e o orçamento de uma viagem é um dos passos mais importantes do planejamento. Então por isso que nesse canal eu sempre trago muitos vídeos com relação a quanto custa viajar para algum lugar, porque eu acho que isso ajuda muito, ter esse tipo de informação ajuda muito no orçamento. Então por isso eu te convido a se inscrever aqui no canal, porque eu sempre trago alguns vídeos que ajudam muito no planejamento de viagens. E agora com relação a documentos, essa é uma das partes que mais assusta quem nunca viajou. Mas na verdade é simples. Você só precisa ter atenção a alguns detalhes e algumas coisas você só vai precisar fazer uma vez a cada 5 anos, por exemplo, que é o caso do passaporte. Na verdade, você vai ter um trabalho a mais na sua primeira viagem, por exemplo, para tirar o passaporte, tirar um visto, se for necessário. Mas são gastos e são trabalhos que, teoricamente, você não vai precisar ter toda hora. Por exemplo, você tira o passaporte, você vai precisar renovar o quê? 5, 10 anos? Não sei bem qual é a validade do passaporte. Mas é algo que você não vai precisar fazer toda vez que você for viajar internacionalmente, entende? Então, no caso dos documentos, você precisa se atentar ao passaporte, vistos e vacinas.
No caso do passaporte, se você ainda não tem, é sua primeira tarefa. Só que aqui um ponto de atenção. Por exemplo, para quem é brasileiro, caso você decida viajar para algum país da América do Sul, muitos países da América do Sul, como por exemplo Chile, a Argentina, a Bolívia, não pedem passaporte. Você consegue viajar apenas com seu documento de identidade. Então, assim, eu diria que provavelmente para brasileiro, esses países da América do Sul são uma ótima opção para a primeira viagem internacional, porque a burocracia é menor. E aí, quanto mais vezes você viaja, mais simples fica o processo, né? Mais você aprende, mais experiência você tem, mais simples fica o processo. Então, eu diria que é uma ótima opção você começar por um país da América do Sul. E aí, esse passo do passaporte você vai conseguir pular, por exemplo. Caso você decida viajar para um país que precise de passaporte, se você ainda não tem, esse é o primeiro passo, tirar o passaporte, antes mesmo de planejar qualquer coisa da viagem. Até porque, como eu falei, o passaporte ele tem uma validade muito grande. Então, mesmo que aconteça alguma coisa e você tenha que reprogramar a sua viagem, pelo menos essa etapa já foi concluída e não vai atrapalhar em nada o seu planejamento. Com relação à validade do passaporte, muitos países exigem que ele tenha uma validade mínima de 6 meses, então é bom se atentar caso você já tenha o passaporte. Em muitos países daqui da Europa, principalmente os do espaço Schengen, eles têm dois critérios com relação ao passaporte. O primeiro é que ele tenha sido emitido dentro dos últimos 10 anos e que ele tenha uma validade mínima de 3 meses após a sua saída da Europa. Então, por exemplo, se você vai vir viajar para cá agora em junho, você vai ficar o junho inteiro, vai sair daqui começo de julho, ele tem que ter uma validade até agosto, setembro, começo de outubro, 3 meses após a sua saída do espaço Schengen. Então, isso é importante considerar e verificar no seu passaporte. Com relação a visto, nem todo país exige visto, mas é muito importante você olhar isso antes de comprar qualquer coisa, antes de comprar passagem aérea, antes de reservar hospedagem. Porque se for um país que exige visto e você não conseguiu visto, você vai perder tudo que você já reservou. Então é importante pesquisar antes. Então, por exemplo, países da América do Sul, para brasileiros não exigem visto. Países aqui da Europa, como principalmente esses do espaço Schengen, também não exigem visto para brasileiro, então facilita muito porque seria uma burocracia menos. Com relação a vacinas, alguns países exigem sim algumas vacinas específicas, algum certificado internacional de vacinação para algumas doenças, então vale a pena consultar também. No caso, por exemplo, na América do Sul, caso você vá para a Bolívia, ela exige o certificado internacional da vacinação contra a febre amarela. E realmente eles pedem. E todos esses documentos, vacinação, o visto, é muito importante que você leve impresso para apresentar na imigração, mas que você também tenha no seu celular salvo. Sei lá, acontece alguma coisa, o papel rasga, você perde o papel, pelo menos você tem no seu celular, no seu e-mail ou em algum aplicativo do seu celular. Agora eu vou começar a comentar sobre os gastos em si dessa viagem. E vamos começar pela passagem aérea, que provavelmente vai ser o maior gasto que você vai ter junto com a hospedagem, que também não é uma das coisas mais baratas do orçamento, e eu vou falar dela já já. No caso da passagem aérea, existem sim alguns macetes que você pode usar, algumas dicas que eu posso te passar para tentar economizar. Existe a questão das milhas, mas você não precisa ser um especialista em milhas para conseguir economizar quando vai comprar uma passagem aérea. Algumas dicas práticas que eu consigo te passar aqui é de você pesquisar e reservar com antecedência, evitar altas temporadas, usar alertas de preços, como por exemplo, no Melhores Destinos, no Skyscanner, no Google Flights, você pesquisa pelo seu voo, coloca ali um alerta, porque aí ele vai te mandando e-mails, né, de alerta caso os preços conforme os preços vão variando, se eles subirem ou também se eles abaixarem, que é o nosso objetivo. O ideal também é você ser flexível com as suas datas. Mas aí eu tenho um ponto, nem sempre a gente tem essa flexibilidade. Então, o que eu tento sempre evitar é ir em alta temporada, né? Que aí já ajuda muito também, porque os preços de baixa temporada são bem mais reduzidos. E também vale você comparar aeroportos próximos de onde você quer ir. Por exemplo, às vezes num país você tem mais de um aeroporto e tem alguns que são mais distantes da cidade principal do país. E geralmente os voos para esses aeroportos mais distantes são mais baratos. Porém, aí eu tenho um ponto. Porque assim, vai ser a sua primeira viagem internacional. Você ainda não tem muita experiência em buscar todas as informações para andar de um lado para outro. Então, o objetivo aqui é que você tenha uma primeira viagem internacional mais tranquila possível. Então, assim, vale a pena você dar uma pesquisada em aeroportos mais distantes, mas na minha opinião,
para a sua primeira viagem, só vale a pena você de fato reservar nesses locais mais distantes se a diferença for relevante. Isso por quê? Porque se você vai para um lugar que é mais distante, você vai ter mais um trabalho de pesquisar, como que eu faço para chegar no centro da cidade, como que eu faço desse lugar mais distante para chegar onde eu vou me hospedar. Então, nem sempre vale muito a pena, principalmente na sua primeira viagem. Então, o ideal é que você torne as coisas mais simples possíveis. E uma outra dica também muito importante é, antes de comprar a passagem, você conferir se ela dá direito à bagagem, quais são as escalas que ela tem, os horários da escala, porque às vezes você tem uma escala muito curta num lugar que você tem que passar pela imigração e aí não dá tempo. E aí uma passagem que é mais barata acaba pesando muito na sua viagem por estragar algum plano que você tenha na viagem. E agora vamos falar sobre o segundo maior gasto que você provavelmente vai ter na sua viagem, que é a hospedagem. Considerando que vai ser a sua primeira viagem internacional, eu acredito que a localização da sua hospedagem nesse ponto é muito mais importante do que o luxo da hospedagem. Você se hospedar mais perto do centro ou mais perto da maioria das atrações que você vai visitar, vai facilitar muito a sua vida, porque você vai ter que pesquisar menos como chega nos lugares, quais são os transportes que você tem que pegar. Então, acho que vai facilitar muito para uma primeira viagem. Então, no caso da hospedagem, alguns pontos importantes para consideração. Procurar sempre ficar perto do centro ou de metrô ou algum outro transporte que vai te facilitar chegar nos lugares que você quer visitar. Sempre ler as avaliações mais recentes da hospedagem que você está pesquisando, porque ler a avaliação é muito importante, ajuda muito. Conferir também alguma taxa extra que pode ter na sua acomodação, como por exemplo, em muitos países aqui da Europa é cobrado o City Tax, que é o imposto diário que você paga por estar naquele lugar. E geralmente esse imposto é cobrado na hora do check-in, então é bom sempre considerar porque pode ter alguma taxa extra. E também sempre pesquisar sobre a segurança do local, né? Por isso que eu gosto de ler as avaliações. Geralmente nas avaliações as pessoas colocam lá se realmente é perto ou não de algum transporte, como que é o ambiente em volta do hotel ou da hospedagem que você vai ficar. No meu caso, eu sempre pesquiso pelo Booking.com ou pelo Airbnb, porque eu não considero só hotel, eu considero pousadas, eu considero apartamentos. Para sua primeira viagem internacional, eu diria que o hotel é ok de ficar, porque tem toda uma estrutura e tem todo um atendimento caso você precise. Mas caso você tenha um pouco mais de experiência, você também pode considerar um Airbnb que, no geral, custa mais barato. Agora falando de um outro ponto que gera muita dúvida e que é um medo de muita gente que vai viajar internacionalmente, que é: como eu uso dinheiro fora do meu país? Aqui, no geral, a gente tem 3 opções, que são cartão de crédito internacional, uma conta global e o dinheiro em espécie. E existem algumas diferenças entre elas que eu vou te mostrar agora. No caso do cartão de crédito internacional, a taxa de câmbio ela é aplicada no momento da compra, então isso significa que você vai ter várias conversões até o fechamento da fatura. Além disso, a taxa de câmbio que é usada não é uma das melhores, porque ela inclui algumas taxas que não são transparentemente divulgadas, incluindo o spread, que é uma margem de lucro do banco, então eu não diria que é a melhor taxa. Além disso, também, você precisa avisar o seu banco que você vai usar o cartão internacionalmente para que ele possa ativar a função internacional. Então, sei lá, um mês antes você liga para o seu banco e avisa o período que você vai estar fora e o período que você vai precisar usar a função internacional dele. E sobre todas as compras que você faz no seu cartão de crédito internacional, incide o IOF de 3,5%. No caso da conta global, a conta global são essas contas digitais em que você consegue utilizar várias moedas diferentes, como por exemplo a Wise, e eu comento muito sobre ela porque é a que eu uso. Nesse caso, você consegue ter ali o dinheiro em várias moedas diferentes, então você consegue guardar esse dinheiro. E aí, nesse caso, é uma conversão. Você tem a conversão no momento em que você faz a compra, então você segura ali aquela taxa, que na verdade você segura aquele valor ali em moeda estrangeira. A conversão nessas contas globais normalmente são melhores do que a conversão nos cartões de créditos internacionais, porque elas são a taxa de câmbio real do momento da transação. Tem também a taxa de lucro da conta, né? Mas no geral dessas contas globais, os valores são melhores divulgados, então quando você vai fazer ali a conversão para real, de real para euro, por exemplo, você tem lá quanto que você vai receber e depois indicando quanto que você vai pagar de taxa por essa transação. Então, no geral, é um pouco mais transparente
do que a compra em cartão de crédito internacional. E você também tem o IOF, que também é de 3,5% em cima de qualquer conversão. E a terceira opção é levar o dinheiro em espécie mesmo. Nesse caso aqui, a gente compra outra moeda em alguma casa de câmbio. A dica aqui é nunca comprar em aeroporto, porque as taxas dos aeroportos são piores. O ideal é que você compre antes de ir, né? Já vai lá com seu montante em dinheiro em espécie e aí conseguindo comprar por uma taxa melhor. Ou então até mesmo no lugar que você for, no país que você for, você também pode procurar lá uma casa de câmbio. O ideal é só não comprar no aeroporto. No caso da conversão em espécie, o IOF é mais baixo, é só de 1,1%. Só que no geral, qual que é a melhor opção? É você levar mais em uma conta global, até porque comparando conta global com cartão de crédito internacional, as taxas da conta global são melhores. Eu particularmente prefiro, por exemplo, a Wise, então eu acho que é válido você usar o cartão e levar também um pouco em espécie, mas bem menos, porque hoje em dia qualquer estabelecimento aceita cartão e eu prefiro andar sempre com pouco dinheiro. Então, no geral, eu acho que você não é bom você confiar só em uma opção. E agora um outro ponto muito importante, que hoje em dia é uma questão de segurança, é a internet. O ideal é você já sair do seu país com um chip de internet. E aqui você tem duas opções: ou um chip físico, que você compra em alguma loja de chip físico, ou até pela internet, ou então um eSIM. Caso o seu celular tenha, né, a opção de eSIM, caso ele suporte o eSIM, eu acho que é a opção mais viável. Ultimamente eu tenho usado muito o eSIM da Olafly, tem me atendido super bem em todos os países que eu precisei usar, então essa poderia ser uma opção, fica a dica. E um outro gasto também, que a princípio parece desnecessário até você precisar dele, é o seguro viagem, que você pode contratar ou numa seguradora ou até mesmo ver se existe a opção no seu cartão de crédito. Muitos cartões de crédito oferecem a opção do seguro viagem, então vale você checar. Em alguns países ele é obrigatório, então, na verdade, ele nem chega a ser algo que você possa optar de não fazer. Então, é válido pesquisar se o país que você decidiu ir tem como o seguro viagem como obrigatório. Ele não cobre só emergências médicas, que seriam muito importantes caso você precisasse, mas eles também cobrem outros gastos como extravio e dano de mala. Então é sempre bom você estar seguro, e tendo em mente também que, em muitos países, o seguro viagem é obrigatório. Então aqui um checklist final para te ajudar. Se você tem passaporte válido, seguro viagem, internet, dinheiro e cartões funcionando e um adaptador de tomada, você já está muito melhor do que a maioria das pessoas no planejamento da sua viagem internacional. A verdade é que a sua primeira viagem internacional vai parecer impossível, até você entender o processo e perceber que é muito mais simples. E depois da primeira, você vai entender que o mundo é muito mais acessível do que você imaginava. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve e comenta aqui pra mim qual é o país que você sonha em conhecer primeiro. E não para nesse vídeo. Nesse canal eu já tenho alguns vídeos com alguns roteiros pela Europa e também alguns vídeos de quanto custa viajar para alguns países aqui da Europa. Então já aproveita para maratonar. Te vejo no próximo. Tchau, tchau!